A Bíblia já nos avisava há milhares de anos, em Eclesiastes 1, versículo 9: "O que foi é o que há de ser, e o que se fez é o que se há de fazer. Não há nada novo debaixo do sol." Brett Medor começa explicando que a história simplesmente se repete porque a natureza humana não muda. Temos os mesmos desejos, os mesmos erros que Abraão, Davi e as pessoas do passado. E o problema é que quase ninguém aprende com isso. Por isso, para entender de verdade as profecias bíblicas, precisamos conhecer a história real, especialmente a de Israel, que é o epicentro de tudo na Bíblia, a história da igreja e, acima de tudo, a história do Islã. Essa é uma sombra longa e sombria que chega até os nossos dias, e é exatamente por isso que Brett nos leva agora à raiz desse conflito, começando com Abraão e Jerusalém. Tudo começa lá em 2000 a.C., quando Abraão e seu filho Isaque sobem o Monte Moriá, o mesmo lugar que depois se tornaria o Monte Sião, o coração de Jerusalém. Isaque era o filho da promessa, o caminho pelo qual viria o Messias judeu. Mas Abraão também teve Ismael com Hagar, e Ismael se tornou o pai dos povos árabes. Daí surge o grande conflito. Para os judeus, Jerusalém é a cidade de Davi e do templo. Para o Islã, que veio muito depois, Jerusalém também é deles, e muitos muçulmanos até negam que o templo judeu já existiu ali. Essa divisão antiga ainda é o que alimenta tanta tensão hoje, mas antes de falar do Islã, precisamos ver como Jerusalém evoluiu ao longo dos séculos. Por volta de 1000 a.C., o rei Davi conquista a cidade que ainda se chamava Jebus. Seu comandante Joabe sobe pelo poço de água e toma a cidade, que passa a ser chamada Jerusalém, a cidade de Davi. Por séculos ela permanece judaica, com Salomão construindo o templo. Em 586 a.C., os babilônios destroem tudo e levam o povo cativo. Depois de 70 anos, um remanescente volta, mas a cidade é dominada por gregos, romanos e, a partir do século IV d.C., pelo Império Bizantino, uma continuação do Império Romano, mas agora cristão. Os bizantinos constroem igrejas em Jerusalém, mas não era exatamente o cristianismo simples do livro de Atos. Esse cenário cristão do Oriente Médio é o que o Islã encontra quando surge no século VII. Em 610 d.C., Maomé, aos 40 anos, começa a receber o que ele dizia serem revelações divinas na caverna de Hira. Ele era analfabeto, então ditava os versos para escribas. Depois da morte dele, esses textos foram compilados no Alcorão. Em 622, Maomé foge para Medina, a Hijra, e isso marca o início do calendário islâmico. O Islã se espalha rápido, mas não por pregação pacífica. Era converta-se ou morra. Maomé mesmo matou pessoalmente muitos que resistiram. E uma coisa importante, o nome Jerusalém não aparece nenhuma vez no Alcorão. A ligação com a cidade só veio depois por tradição oral. Agora vamos ver como essa nova religião se expandiu de forma impressionante. Logo após a morte de Maomé, em 637 d.C., o califa Umar conquista Jerusalém dos bizantinos cristãos. A partir daí, a expansão é explosiva. Califados Rashidun, Umayyad e Abbasid tomam o norte da África, o Oriente Médio, partes da Europa. Muitos se convertem pela força ou pela espada, outros viram escravos. Entre 750 e 1258 vem a chamada Idade de Ouro Islâmica, avanços enormes em matemática, ciência, filosofia. Mas junto com isso havia pirataria e escravidão organizada no Mediterrâneo. O Domo da Rocha, em Jerusalém, até tem formato de igreja bizantina, mas carrega inscrições que negam a divindade de Jesus. Essa agressão constante contra terras cristãs leva diretamente às cruzadas. As cruzadas de 1095 a 1291 surgem como resposta à expansão islâmica que já durava séculos. Muçulmanos estavam conquistando territórios cristãos, matando e escravizando. O Papa convoca exércitos prometendo salvação e riquezas, mas o que começa como defesa vira caos, massacres de judeus, muçulmanos e até cristãos orientais. No final, os cruzados falham.
Quem derrota tanto mongóis quanto cruzados são os mamelucos, uma elite de escravos convertidos ao Islã que governam o Egito e a Síria. E aqui entra uma doutrina-chave do Islã: qualquer terra que já foi islâmica deve ser reconquistada a qualquer custo. Isso explica muito do que vemos hoje com Israel. Do século XIII ao XX, o Império Otomano domina uma área imensa, sudeste da Europa, Ásia Ocidental, norte da África. As muralhas atuais de Jerusalém são otomanas. Durante esse período surgem os piratas berberescos, corsários muçulmanos do norte da África, barbária, chamados Mujahideen, pelos próprios muçulmanos. Eles não eram piratas comuns, tinham apoio oficial dos governos. Capturavam navios europeus e depois americanos, escravizavam as tripulações e exigiam tributo anual para deixar passar. Entre os séculos 7 e 19, escravizaram pelo menos 1,25 milhão de europeus e americanos. Esse é o primeiro grande confronto entre os Estados Unidos e o Islã. Depois da independência americana, em 1776, os EUA perdem a proteção da Marinha Britânica. Os piratas berberescos atacam navios americanos, capturam marinheiros e vendem como escravos. Em 1786, Thomas Jefferson e John Adams se encontram com o embaixador de Trípoli. Eles perguntam: por que vocês nos atacam se não fizemos nada? A resposta chocante: o Alcorão permite atacar e escravizar quem não é muçulmano. É dever religioso. Quem morre lutando ganha recompensas eternas. Jefferson compra um Alcorão, estuda e chega à conclusão: apaziguamento não funciona. Anos depois, como presidente, ele recusa pagar tributo. O Pacha declara guerra cortando o mastro da bandeira americana. Surge a Primeira Guerra Berberesca de 1801 a 1805, a primeira guerra externa dos EUA. Nessa guerra, os Estados Unidos constroem sua marinha, bloqueiam Trípoli e fazem excursões ousadas, como a de Stephen Decatur, queimando a USS Filadélfia. No final, forçam o Pacha a libertar todos os prisioneiros americanos, parar os tributos e assinar tratado favorável. Jefferson prova sua convicção: força traz paz, fraqueza convida à agressão. Apaziguamento só dá tempo ao inimigo para se fortalecer. Ele também ensina que entender a ideologia do adversário é essencial, por isso estudou o Alcorão. Essas lições são as mesmas que enfrentamos hoje: pagamentos a regimes hostis, medo de chamar as coisas pelo nome, ingenuidade diplomática. E o padrão continua: jihad, escravidão, perseguição. Hoje o Islã é a religião que mais cresce no mundo, segundo pesquisas como as da Pew. São cerca de 2 bilhões de muçulmanos. Faça as contas, mesmo se considerarmos apenas 16% como radicais, um número bem conservador, isso dá 320 milhões de pessoas dedicadas à destruição da civilização ocidental, porque veem como dever matar cristãos e judeus. E os muçulmanos pacíficos? Infelizmente, na história, a maioria pacífica sempre foi irrelevante. Alemães sob Hitler, russos sob Stalin, japoneses na Segunda Guerra. Basta uma minoria radical determinada. Exemplos recentes: 19 terroristas em 11 de setembro, Boko Haram matando cristãos na Nigéria, ataques gritando Allahu Akbar. O padrão não mudou desde os tempos dos piratas berberescos. A Bíblia já previa isso tudo. Em Daniel 2, a estátua da visão de Nabucodonosor termina com pés de ferro e barro, uma mistura que não gruda. Muitos veem aí o antigo Império Romano, ferro, misturado ao Império Otomano e ao Islã, barro. Esses pés levam aos 10 reinos do fim, que serão esmagados pela rocha, que é Cristo. Jesus, em Mateus 24, fala de etnias contra etnias e reinos contra reinos. Ezequiel 38 e 39 descreve uma coalizão final contra Israel, com nações como Turquia, Irã, Líbia e Sudão, todas majoritariamente muçulmanas. Zacarias diz que Jerusalém será uma pedra pesada para todas as nações. Estamos vendo esse ódio crescer exponencialmente. No Apocalipse, vemos um sistema religioso político global. A besta, que é o anticristo, recebe a adoração de todas as nações. A prostituta de Babilônia representa uma falsa religião que se alia ao poder político. Quem não aceitar a marca será perseguido. E o texto fala de decapitações, Apocalipse 24.
Isso combina perfeitamente com práticas islâmicas históricas e atuais. Decapitações em praças públicas, jihad contra infiéis. Depois do arrebatamento da igreja, o que sobra? Muito catolicismo e islã, ferro e barro novamente. O anticristo vai surgir no caos, oferecer um falso tratado de paz com Israel e unir o mundo em um sistema econômico e religioso global. E isso já está acontecendo diante dos nossos olhos. Nos Estados Unidos, vemos islamização em cidades como Dearborn, Portland e até no Texas, chaves de cidades entregues a líderes islâmicos, bases militares para o Catar. Ao mesmo tempo, surge um fenômeno estranho, o efeito ferradura. De um lado, a extrema-esquerda pró-Palestina gritando "do rio ao mar" e "Allahu Akbar". Do outro, a extrema-direita católica, os Groypers, de Nick Fuentes, Candace Owens, Tucker Carlson, atacando Israel, cristãos sionistas e espalhando teorias de controle judaico. Eles se unem exatamente no ódio aos judeus e aos que creem no plano bíblico para Israel. É ferro e barro se manifestando hoje, preparando o palco para o anticristo. Não é que o mundo está caindo aos pedaços. As peças estão se encaixando exatamente como a Bíblia profetizou. Precisamos vigiar com olhos abertos, sem ingenuidade, porque ignorar a realidade é perigoso, mas também sem reagir de forma carnal ou extremista, porque a militância cheia de ódio e raiva não é o caminho bíblico. O cristão é chamado a discernimento, verdade sem medo, amor sem compromisso com o erro, fidelidade sem violência. O medo não pode governar o nosso coração, e a raiva carnal não é o que Deus pede de nós. O chamado é simples: vigilância espiritual, fidelidade ao Evangelho e oração constante, inclusive pelos nossos inimigos, para que os olhos deles se abram. Deus continua soberano sobre toda a história. Ele não foi pego de surpresa por nada disso. A Bíblia se confirma a cada dia, o cenário profético está se formando diante dos nossos olhos, e Cristo reina soberano sobre tudo, sobre nações, sobre reis, sobre o tempo e sobre o mal. Filipenses 4, 6-7 nos lembra: não andem ansiosos por coisa alguma, antes, em tudo, pela oração e súplica, com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Salmos 46, 1 declara: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. O arrebatamento pode vir a qualquer momento. Depois virá o reino de Cristo. Teu reino venha. Amém.